Libertadores, o jogo da volta, semana que vem no Campeão del Siglo, no Uruguai, lá em Montevidéu. Vamos falar muito sobre esse jogo que acabou de terminar no Maracanã. Eu tô aqui com Carlos Eduardo Mansur, com o Alex, e vamos começar a falar sobre essa derrota do Flamengo, que aumenta a pressão no técnico Tite, né? O Flamengo não jogou bem, especialmente o segundo tempo. Foi ainda pior do que o primeiro. Achei até, Mansur, que o primeiro tempo não foi assim lá tão ruim. O Flamengo teve suas chances, conseguiu produzir alguma coisa ofensivamente, sempre sofreu com contra-ataques do Peñarol, mas o segundo tempo foi realmente muito pior. Não, Mansur? Boa noite. Bem-vindo ao Troca. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Bom, no todo, a atuação do Flamengo é um desastre. Né? É um grande desastre. Talvez um dos mais importantes jogos dessa reta final de temporada, o Flamengo, que ao longo do ano sempre esteve, talvez certamente aquém, do rendimento que se idealizou para o elenco, e a gente pode discutir uma série de causas, e não é necessário colocar todas e personificar e centralizar todas numa pessoa só, mas o Flamengo que atravessa a temporada sempre com uma expectativa de rendimento que aparentemente não foi realizado, ou poucas vezes foi realizado, o Flamengo chega na reta final de temporada, uma das partidas mais importantes desse período final de ano, que vai definindo a situação em vários torneios, e o Flamengo faz certamente uma das piores partidas do ano. Se você pensar em termos de importância do jogo, o que estava em jogo e a qualidade da exibição, é provavelmente uma das piores atuações, das mais decepcionantes do ano. Né? O Flamengo teve um início de jogo que sofreu demais em cada perda de bola. Aliás, acho que os problemas defensivos que o Flamengo mostrou com o contra-ataque do Peñarol tinham ligação direta com a forma de atacar e não com a forma de defender. O Flamengo era um time apressado, que acelerava jogo, que corria para frente a todo custo, contra o adversário que estava fechado, justamente esperando que o Flamengo se espaçasse, ao lugar de se instalar no campo de ataque como uma equipe coesa, que o Flamengo se espaçasse correndo com a bola, para ter esses espaços de contra-golpe, e acaba achando o gol dele num lance que eu acho que tem uma série de falhas, desde a falha do Pulgar no passe, até a forma de tentar conter o contra-ataque, o Léo Pereira correndo para trás, por trás da linha defensiva, termina dando opção a todo mundo. E a partir daí, o Flamengo tem os 15 minutos finais do primeiro tempo, para mim, são o melhor momento do Flamengo do jogo. O Flamengo consegue criar mais, consegue encontrar um espaço para o Bruno Henrique jogar, nem tanto como 9, nem tanto como ponta, agredindo a partir de um corredor mais intermediário. O Flamengo consegue ter um pouquinho de lucidez para criar alguma coisa. E o segundo tempo, quando se esperava que fosse uma continuação da primeira etapa, o Flamengo foi de novo muito mal, talvez pior ainda do que no primeiro tempo. Não conseguiu ter nenhum momento de articulação. O Flamengo está nesse final de ano com uma forma de jogar de muita mobilidade, que aposta em muita mobilidade, justamente quando ele teve alterações profundas no seu sistema ofensivo, com muitos jogadores pouquíssimo habituados a jogar uns com os outros. Essa mobilidade está dando a impressão para quem olha muito mais de algo intuitivo dos jogadores no campo do que movimentos exatamente coordenados para atacar. Então o Flamengo fica dependendo da individualidade, dependendo de cruzamento. Mostrou muito pouco o Flamengo para furar uma defesa fechada, e aparentemente vai ser muito mais difícil furar essa defesa, que provavelmente o Peñarol não vai se abrir em Montevidéu tendo essa vantagem, furar a defesa no jogo de volta jogando fora de casa. Mas está completamente aberta, né? A fase de quartas de final. O Flamengo tem total condição de ir ao Uruguai e vencer o Peñarol, porque tem um grande elenco, tem um grande time. Se jogar um pouco mais de bola, tem tudo para conseguir vencer lá, o Alex, e avançar às semifinais da Libertadores. Sabe o que me chamou a atenção, Alex, além da má atuação do Flamengo? Hoje o Plata foi utilizado como atacante, né? Mas me surpreendeu a parte, o posicionamento dele, né? Porque mais por dentro, não na ponta direita, como ele está mais habituado, como a gente, pelo menos eu imaginava que ele fosse jogar quando via a escalação inicial. Fato é que ali ele não conseguiu render o que pode, e o lado direito do ataque do Flamengo ficou muito vazio ali, né? Na parte em que ele esteve em campo, não conseguiu aproveitar muito por ali, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa acompanhando o Troca. Assim, sendo específico na sua pergunta, tem muito dessa questão da desordem daquilo que o Mansur falou, né? Não aconteceu algo para que o Plata também pudesse ajudar. Então parece que às vezes você faz uns movimentos pro lugar errado, na hora certa, aquele negócio de você estar mal posicionado. Se você tem esses caras de beiradas naturalmente que vêm para dentro, e o Gerson hoje é um, e manteve a princípio o nível dele de participação, eu falo no jogo, mas não da maneira efetiva, eu falo assim de dar um passe, chute, fazer um gol, alguma coisa, os laterais ele naturalmente ajuda nisso. Então ou eu concentro alguns atacantes por dentro e ficam laterais por fora, ou você faz o lateral por dentro e alguém tem que estar por fora, porque essa defesa ela estava muito bem postada. E ao passar do tempo no jogo, essa questão do Plata de ser o cara de mais drible que hoje o Flamengo tinha, você poderia às vezes testar ele, uma hora que seja aberto, bem na ponta, pé na linha pela esquerda, mais tempo, ou para ver se dava certo, ou pela direita. Pela direita parece que ele está mais acostumado a jogar, e como não tem o Luiz Araújo, seria uma possibilidade, já que o Gerson estava vindo por dentro, ele poderia compor essa questão do lado esquerdo. Lógico que o Arrascaeta não seria esse cara. O De La Cruz, ele acabou também não ajudando, né? Não fez um bom jogo nesse sentido. Mas o que o Flamengo sofreu mais, eu acho que é naquela questão, e que o Tite ele bate bem sobre a questão da organização. Eu lembro dele lançar isso da questão da frase do atacar marcando, né? E o Flamengo hoje, algumas vezes, a gente vendo a parte do jogo, você fala, puxa vida, olha lá, Felipe, como é que tá marcando, né, Mansur? A hora que perde a bola, tem um jogador do Peñarol esperando a roubada de bola e o do Flamengo não. Então foi um tipo de jogo decisivo, importante, que no futebol você pode também ganhar jogos, porque às vezes você não é dominante. O Flamengo foi dominante, assim, vamos dizer, com a bola, mas eu falo sem muita eficácia, ser muito efetivo. Só que ao mesmo tempo você consegue criar algo. O Bruno Henrique teve ali, de repente, uma chance de fazer o gol. Só que o Flamengo foi um dia importante que ele não esteve, parece, naquele nível de concentração de tudo que normalmente os times do Tite têm. Óbvio que eu concordo que esse time do Flamengo ele gera uma expectativa e gerou muito maior.
Óbvio que se perdeu muitos jogadores importantes, e o último deles, realmente, o Luiz Araújo, que faz muita diferença. O De La Cruz, que sempre fez muita diferença, hoje acabou não fazendo, então acabou não tendo ajuda. Achei também o Arrascaeta também meio discreto, não sei. Primeiro tempo razoável, o segundo completamente E esses jogadores talentosos, precisa muito deles, na verdade, se não tem movimentos coordenados, a individualidade para fazer diferença com eles, né? Assim, é muito curioso como... Eu acho que esse jogo de hoje ele é muito simbólico, assim, de uma temporada que foi se complicando de uma maneira quase irremediável ao longo do ano. Impressionante, né? A temporada do Flamengo, hoje, você tem aí um Campeonato Brasileiro que está um pouco razoavelmente distante do Flamengo, se a gente pensar racionalmente. Né? O Flamengo precisa ganhar um jogo que ele tem a menos para ficar a 5 pontos de um time extremamente consistente como é o Botafogo. Pior é isso, o Botafogo e o Palmeiras num nível jogando... É isso, ajustados. Então, agora a Libertadores se complica de uma maneira importante. Tá aberto, mas a perspectiva, a maior probabilidade não é do Flamengo passar, é do Flamengo não passar. A temporada caminha para um desastre, para mais um desastre em termos de resultado. E se você for pensando assim, o que foi acontecendo ao longo do tempo, o Flamengo teve uma enorme dificuldade de encontrar padrão. A partir da metade do ano, a temporada do Flamengo vira um exercício de apagar incêndios. Porque desde a Copa América, e seguindo a Copa América, as lesões, elas vêm num número enorme. E veja, quando eu falo isso, eu fiz questão de citar primeiro a dificuldade de encontrar padrão, para não passar nem perto de parecer que está se isentando a comissão técnica, que obviamente tem a sua parte, é evidente. Era um elenco sob enorme expectativa e ao longo do ano o desempenho foi abaixo do que se esperava e do que esses jogadores podem dar coletivamente, inclusive. Então tem a parte da comissão técnica, óbvio. Só que a partir daí entra o contexto. A partir dali vem a Copa América e a sucessão de lesões, ela é absolutamente brutal. Não tem paralelo. Assim, a Copa América do Flamengo ali é boa. Ela é a Copa boa, América mas está acontecendo, o Flamengo tem uma pontuação talvez seja o melhor momento dele. Mas é mais resultado, mas com uma adaptação na forma de jogar. Não era exatamente o que o Flamengo buscava como time. A partir daí, entra fora de campo. É impressionante como o Flamengo só foi ao mercado nos últimos dias. Tanto que hoje você tem, quando o time que entrou em campo hoje, o Alexandro é claramente um jogador em adaptação. Ele fez um bom jogo com o Vasco, mas é um jogador em adaptação. Os 2 jogos seguidos para ele, em 3 dias de espaço, claramente tiveram preço. E hoje seria o preço mais alto. O Plata, para mim, é nitidamente um jogador encontrando lugar no time. E é muito difícil chegar assim, você se encontrar realmente num time. Difícil. Se você pensa no que são também as lesões, a ausência do Pedro, o momento do Gabigol, o Bruno Henrique é um jogador que não é daquela função. Com uma enorme dificuldade de desempenhar. Então, além de tudo, você tem, nesse momento da temporada, um setor ofensivo extremamente mexido e com dificuldade de funcionamento. Para piorar, individualidades muito distantes. O Arrascaeta está fazendo força para jogar. Claramente ele está fazendo força para jogar. E o De La Cruz, hoje, voltando depois de um tempo fora, nitidamente ele não estava nas melhores condições. Muito abaixo hoje, né? Aí algumas coisas me chamaram a atenção no jogo. Não tem como dizer aqui como seria o jogo com o Léo Ortiz titular. E, de fato, eu tinha algumas reservas, pensando antes do jogo, para ser justo. O Léo Ortiz como um 5 com o meio campo com De La Cruz e Arrascaeta com jogadores de muito mais chegada. Agora, a partir do momento em que se desenhou muito claramente, especialmente após a desvantagem, um jogo contra um adversário muito colocado atrás e que você precisava ter um pouco de pausa, um bom passe e uma boa distribuição, estas têm sido as principais características que o Léo Ortiz tem dado ao meio campo do Flamengo. E ali, para mim, faltou, a presença dele faltou. Eu estranhei a demora dele em entrar, me surpreendeu. E ele entrou a partir do momento que o Pulgar recebe o cartão amarelo, o Tite fica ali com... Não, entrou o Caraz primeiro. Isso, mas quando o Pulgar recebe o cartão amarelo, imediatamente ele coloca o Léo Ortiz... Foi o sentido pra troca, né? Isso foi o gatilho ali pra ele não correr o risco de perder o jogador, porque ele podia, com o Pearol tentando contra-ataque o tempo todo, ele poderia ser obrigado a fazer uma falta e o Flamengo perdeu o jogador. Tá aí outro exemplo de que o Flamengo se preparou mal para o que vinha na temporada e quando tentou remediou tarde. Quem olhava o Caraz em campo, é possível que o tempo mostre que ele não é um jogador à altura, mas todas as indicações, as avaliações anteriores indicam que é. Ele parecia um jogador tentando entender onde ele estava dentro de campo, com enorme dificuldade de se encontrar. Porque é outro jogador que mal chegou. Então, assim, a temporada do Flamengo ela foi se complicando de uma forma que, assim, se você somar dificuldade que a comissão técnica teve de dar padrão a esse elenco que tem jogadores de qualidade, a quantidade de lesões, as questões físicas individuais de alguns jogadores e a demora do clube de se estruturar para dar opções, todos esses 4 elementos juntos apontam para um fim de ano bastante difícil. Chega numa atuação como essa num jogo importante. Porque assim, o time quando tem um padrão, são os mesmos jogadores, você joga mal, mas eles estão dentro desse padrão, para as pessoas entenderem. Isso aqui não é questão de defender o Tite nem nada, é análise minha. Claro. Até porque eu sei que eles têm responsabilidade também na fluência do jogo, em alternativas de movimentos e tudo, e também em carga de trabalho, que algumas coisas são inerentes ao futebol, que pode acontecer, e outras também. Ainda mais o Tite, eu tenho certeza que ele deve estar incomodado com isso, porque ele é educador físico, ele é formado, estudado, fora a experiência toda que tem. Só que o time, quando ele não joga bem e tem esses 3, 4 jogadores, de repente, que chegam novos, ele naturalmente ele pesa mais, porque você foge um pouco desse padrão até que eles entendam e possa fazer diferença. O Flamengo, e não é só a questão do gol, eu vejo que tomou no início do jogo, beleza, aconteceu um erro ali. O Flamengo, pelo jeito, ele jogaria assim, porque iria, no sentido de querer amassar o Peñarol, tenho certeza que sabendo da condição tática, de marcação forte que o Peñarol já demonstrou, e a gente tinha falado aqui sobre principalmente o jogo do Atlético Mineiro, que era um time muito bom em casa, e ao mesmo tempo eles sabiam disso. Então o ritmo do Flamengo, eu acredito que seria parecido. E a dificuldade seria parecida no 0-0, porque o Peñarol com um gol facilitou para ele, mas ao mesmo tempo, passando o tempo e o Flamengo não fazendo gol, ele manteve-se mais ansioso, acelerado às vezes demais, sem conseguir pensar, parece que o jogo, para encontrar algumas soluções. Então,
Tá muito bem marcado dentro. Eu não tenho a jogada por fora, eu não tenho um drible. Era só muita bola também que veio, praticamente bola jogada por dentro pra sofrer falta ali perto. Zagueiros, né? Inclusive. Mais atuação ridícula do Flamengo. Mais uma live que nós vamos ter que criticar muita coisa que está acontecendo com o Flamengo. O Flamengo perde pro Peñarol. Na verdade, o Flamengo volta a perder no Maracanã, em jogo de Libertadores, depois de mais de 5 anos. E justamente para aquele time que tinha vencido o Flamengo em 2019, agora o Peñarol. O Peñarol mereceu vencer o Flamengo. A atuação do Flamengo hoje é uma atuação vergonhosa. Uma atuação de time pequeno. E todo mundo é culpado nessa história toda. O Tite é culpado, os jogadores são culpados, a diretoria é culpada. Inclusive, a diretoria é a mais culpada nessa história toda. É a mais culpada. É uma diretoria que não cobra a melhoria da comissão técnica. É uma diretoria que está mais preocupada com eleições. E quando eu falo eleições, é no plural mesmo, sabe por quê? O Rodolfo Landim, ele está empenhado em aparecer apenas para dar suporte ao candidato dele na eleição presidencial do Flamengo. O Marcos Braz, ele está empenhado a ser reeleito vereador no município do Rio de Janeiro. O Cacau Cota, nitidamente utilizando o Flamengo para ficar bem e, quem sabe, conseguir ser eleito a vereador no município do Rio de Janeiro. O Flamengo se tornou uma bagunça. Uma bagunça. O time em campo é o retrato do que é o dia a dia do Flamengo. Uma zona. A verdade é essa. Ridículo o que o Flamengo proporcionou hoje ao torcedor rubro-negro. Diga-se de passagem, mais uma linda festa no Maracanã. Mais de 64 mil pessoas presentes no Maracanã. E o que esse torcedor, que fez de tudo para ir ao Maracanã, quem é do Rio de Janeiro sabe o que está acontecendo na cidade. Está um caos. Rock in Rio, transporte público um caos, engarrafamento, tudo fechado. O torcedor do Flamengo, mesmo no horário, que não é o ideal para o torcedor ir a um estádio, 7 horas da noite, marcou presença. Fora aqueles torcedores que vieram de outros estados, que não são do Rio de Janeiro. Chegaram no Maracanã essa noite e viram uma atuação ridícula do Flamengo. Patética. Eu não consigo salvar nenhum jogador. Ninguém jogou bem hoje no time do Flamengo, mas ninguém. Ninguém. O Rossi não teve culpa no gol, mas cada reposição dele, meu Deus do céu, coisa ridícula. Varela mal demais no primeiro tempo. Entrou o Wesley esforçado, mas nada pôde fazer. Fabrício Bruno Léo Pereira, mal demais. Alexandro mal. Pulgar nem se fala. Ridículo a atuação do Pulgar hoje. De La Cruz mal fisicamente andando em campo. Arrascaeta andando em campo. Nem o Gerson, que vinha se destacando, não conseguiu fazer nada sozinho. Bruno Henrique e Gonzalo Plata também nada fizeram no ataque. E aí eu tenho que ver o Tite colocar Carlinhos. Carlinhos. Ou vocês acham mesmo que o Gabigol não tinha condição de jogo? Uma fibrose muscular, você acha que ele não poderia jogar? Mas eu entendo ele. Ele tá vendo Carlinhos na frente dele, gente. Que atuação é essa? O Tite precisa entender que o trabalho dele é fraco no Flamengo. É fraco. Aí toda vez que tem um resultado negativo, ele é questionado na entrevista coletiva, ele não gosta. O filho dele também não gosta. É um trabalho ridículo. Fraco. Ah, mas estamos em 3 competições. E daí? E daí? Quem assistiu o jogo do Botafogo ontem, depois de ver um Botafogo voando em campo? Tudo bem, não ganhou, não botou a bola na rede. Mas qual time está melhor? Qual time que você para e assiste? O do Botafogo? Ou vocês vão assistir do Flamengo jogar hoje? Esse futebol pífio, ridículo. Maracanã falou, após esse vexame do Flamengo, a torcida pede a saída de Tite, que claramente, me parece claro nesse momento, não tem condição mais de ser técnico do Flamengo, né? O Flamengo deu um senhor vexame, perdendo para o Peñarol por 1-0 no Maracanã. Gente, se você pegasse os jogadores do Peñarol, né, vamos pegar os jogadores do Peñarol e os jogadores do Flamengo e colocar ali. Eu detesto esse negócio de 1 contra 1, tá? Mas o time do Flamengo tem que jogar muito melhor do que isso. Muito melhor do que isso. É inadmissível o Flamengo jogar dessa forma, tá? Foi um primeiro tempo tenebroso, um segundo tempo medonho, foi uma partida inteira medonha e o Maracanã falou o que o Felipe Taylor... o Felipe Taylor tá falando fica Tite, certamente ele não é torcedor do Flamengo. Mas o Paulinho Corrêa tá falando aqui, sem condições desse treinador. Não dá mais pro Tite, é óbvio isso, é questão de tempo, e vai se encerrando de forma melancólica o mandato do presidente Rodolfo Landim. O Flamengo tem como conquistar a vaga no Uruguai? Sei lá. Não sei. Um time que não mostrou absolutamente nada nessa partida, muito por culpa do Tite. Aliás, ele é o principal culpado, né? E o Maracanã falou, melhores chances foram do Peñarol. O Peñarol jogou mais bola do que o Flamengo. Mereceu ganhar. Ah, mas fez cera. Alguém imaginava algo diferente? Ah, mas ficou fechado na retranca. Alguém imaginava algo diferente? Deixa eu ler o meu querido amigo Sérgio Batista. Se o Tite não cair hoje, eu paro com o Flamengo neste ano. Então você vai ter que parar, Sérgio, porque o Tite não vai cair. O Tite não vai cair hoje. O Tite não vai cair.
E se bobear, acontece o que aconteceu com o Renato Gaúcho. Ele pede demissão e os caras bancam a permanência dele, né? Porque o Maracanã falou hoje. O Maracanã disse pro Tite tomar caju. Né? Ninguém aguenta mais o Tite como técnico do Flamengo. Ninguém aguenta mais. Deixa eu ler aqui o Augusto César Carvalho, que é membro do canal. Se podemos tirar alguma coisa boa disso, que a chapa do Landim pode não se reeleger depois dos fiascos. Eu não vou entrar aqui na questão da eleição, né? Evidentemente, não tem um candidato predileto, eu sou jornalista, e vou dar espaço aqui para os candidatos falarem. O que não dá para aceitar é essa gestão do Flamengo manter, a essa altura do campeonato, o técnico Tite. O Eduardo Teodoro está com a gente por aqui, membro do canal, um abraço a ele. O meu querido Cristian Lopes, diferentemente do domingo, hoje tudo na conta do Adenor, evidentemente. É isso, né? No domingo o Flamengo jogou melhor do que o Vasco, acabou perdendo o jogo, empatando o jogo, melhor dizendo, e hoje perde melancolicamente, vexatoriamente para o Peñarol jogando no Maracanã. O time do Peñarol, gente, é horrível, é muito fraco, né? O Fabrício SL, que é membro do canal, nunca me enganei com esse técnico superestimado pela maioria da imprensa. É fraco. O trabalho do Tite é medonho à frente do Flamengo. Medonho. Teve ali 2 boas partidas contra Bahia e Vasco da Gama, mas de fato, né? Depois de hoje, não dá mais para aceitar que o Flamengo jogue dessa forma. Sérgio Batista mandando mais um superchat. Maior patrimônio é a torcida, mas a elite ignora o nosso grito. Uma vergonha de jogo. Ortiz Banco é cuspir na nossa cara, tá falando ele por aqui. O Christian Lobardo, Flamengo é arame liso, bastante. Leonardo Claudino manda seu superchat também. Flamengo pega uma bola no ataque e tem um jogador contra 5 do adversário. Aguirre jantou o Tite. Esse time não se recupera, se leva gol. E tem outra coisa importante nessa história toda. O Aguirre passou pelo futebol brasileiro. O Aguirre é um técnico fraco. E botou o Tite no bolso nessa partida, no bolso. É impressionante como o Tite foi colocado no bolso por um treinador fraco. Aí vem meu ponto. A fase do Tite é péssima. Então o Tite é um técnico fraco também. Porque se um técnico fraco colocou ele no bolso, é óbvio que o Tite a gente tem que falar aqui que é um técnico fraco, né? Porque foi um absurdo o que o Flamengo mostrou hoje. Foi um absurdo. Foi a pior partida do Flamengo sobre a gestão do Tite.